Será que sociedades atuais como a nossa enfrentarão um destino semelhante ao descrito em Sodoma? A Bíblia oferece uma visão detalhada de como o mundo se apresentará à medida que nos aproximamos do fim da era, por meio de várias passagens proféticas. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, está registrado: E como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Essa análise incorpora vários eventos e tendências marcantes, que ao se combinarem, moldarão os dias imediatamente anteriores ao término da era atual, como um período especial e fora do comum na história humana. Dois desses aspectos proféticos descrevem sociedades reais no passado, e Jesus nos aconselha a estar atentos a elas. Ele afirma que, no dia de sua volta, o mundo se assemelhará aos dias de Noé, e aos dias de Ló. Quais eram as características distintas dessas sociedades? Como já mencionei, Jesus compara os tempos finais não apenas com os dias de Noé, mas também com os dias de Ló. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30 diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, ou mais no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Há um aspecto comum dos últimos dias ao qual Jesus faz referência, e que estava presente nos tempos de Noé e Ló. Jesus fala sobre essas atividades. As pessoas estavam se alimentando, bebendo, casando, sendo dados em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu todos. Assim como Ló quando saiu de Sodoma, e logo em seguida tudo foi destruído. Jesus menciona 8 atividades específicas: comer, beber, casar-se, ser dado em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente errado em nenhuma dessas atividades. Então, qual era o problema? O problema era que estavam tão imersos nessas atividades que não reconheceram os dias em que estavam vivendo. Eu resumiria esse problema em uma palavra: materialismo. Estavam tão envolvidos com o material que perderam a percepção e a sensibilidade para o espiritual e o eterno. O traço distintivo dos dias de Noé e Ló era o materialismo. E quanto desse materialismo vemos no mundo hoje? Eu diria que a civilização ocidental está praticamente submersa nele, e infelizmente a igreja não está isenta. Muitos cristãos declarados são tão materialistas em seus corações quanto os não crentes. Talvez sejam um pouco mais discretos quanto a isso, talvez não seja tão óbvio em seus estilos de vida, mas estão absorvidos pelo materialismo. Jesus nos alertou que se formos engolidos pelo abismo do materialismo, não estaremos prontos quando ele voltar. Estaremos na mesma categoria que as pessoas nos dias de Noé e Ló. O relato paralelo em Lucas 17, versículo 26, traz esse aviso: Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Para compreender os dias anteriores ao retorno de Jesus, portanto precisamos descobrir como eram os dias de Noé. Para uma descrição desses dias, devemos analisar o livro de Gênesis para entender os elementos essenciais. Vários elementos malignos eram evidentes nos dias de Noé e Ló. Várias formas de maldade estavam fora de controle. No entanto, seria injusto concluir esta visão dos dias de Noé e Ló sem também mostrar o lado positivo, pois havia um lado positivo em 2 aspectos principais. Há um aspecto positivo nos dias de Noé, pois em Gênesis 6, versículo 9, diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Havia um homem entre todas aquelas pessoas que tinham um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, que podia falar com ele e compartilhar como percebia a situação e o julgamento que ele estava prestes a trazer. Para nós, Noé estabelece um padrão que devemos seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes dessa tragédia. Parece evidente que apenas aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão. Em Hebreus 11, tem apenas um versículo sobre Noé, o versículo 7, que diz:
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Embora tenha havido muita maldade no tempo de Noé e Ló, que muito se assemelha aos aspectos malignos e alarmantes de nosso tempo, também devemos observar o lado positivo. Precisamos perceber que nunca haverá uma situação para a qual Deus não tenha uma resposta preparada de antemão. Deus dará a seus servos um aviso sobrenatural do que está por vir, nos mostrará como sobreviver e enviará anjos para ajudar, proteger e livrar. Podemos esperar essas coisas boas de Deus em nosso dia, e aplicar esses princípios espirituais hoje, assim como mencionado em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem algo para complementar este vídeo? Deixe seu comentário abaixo. Aproveite e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos. Aqui na tela está aparecendo um vídeo que certamente você também vai gostar de conferir, basta tocar para assistir.